Alô, meus alunos, tudo bem? Vamos para a aula de hoje, onde nós vamos conversar sobre interrupções no microcontrolador Atmega 328. Então, vamos falar primeiro alguns slides sobre teoria, né, da questão das interrupções, e depois nós vamos para alguns exemplos utilizando as interrupções externas, tá? Essa é a programação desta aula. Então, o que seria as interrupções, né? Interrupção é um processo pelo qual um dispositivo externo ou interno ao microcontrolador pode interromper a execução de uma determinada tarefa do microcontrolador e solicitar a execução de outra. Ou seja, imaginem vocês que nós estamos aqui no programa principal, fazendo atividades que nós temos que fazer dentro do microcontrolador, mas algum evento externo, algum dispositivo, algum equipamento precisa da atenção do microcontrolador. Então, o que nós podemos fazer? Aquele dispositivo externo ou interno, ele vai poder solicitar a atenção do microcontrolador, solicitando uma interrupção da atividade do microcontrolador, certo? Então, existem o microcontrolador ou o microprocessador, eles devem estar aptos, né, preparados para receber essa interrupção e fazer o devido tratamento dessas interrupções. Uma vez que o microcontrolador ou o microprocessador atenda, né, essa interrupção, ele volta para a sua execução normal, ele volta para o que estava fazendo anteriormente, tá? Então, a ideia é essa, é que aquele dispositivo interno ou externo, ele chame a atenção do microcontrolador ou do microprocessador para que ele execute uma determinada tarefa naquele momento, tá? Então, as interrupções, né, permitem que um programa responda a determinados eventos no momento em que eles ocorrem, tá? Então, por exemplo, imaginem vocês que eu tenha um sensor e aquele sensor, por exemplo, um sensor de temperatura, e ele percebeu que a temperatura está muito alta. Então, ao invés do microcontrolador ficar lendo toda hora a temperatura, ele aguarda que aquele sensor ele seja capaz de, ao atingir uma determinada temperatura máxima, por exemplo, ele solicite a interrupção do microcontrolador para que ele tome as devidas providências em função daquela temperatura. Percebo que não só o microcontrolador, o microprocessador devem estar apto para interrupção, mas assim como aqueles dispositivos que vão provocar interrupção também, tá certo? Isso é importante. O dispositivo ou o periférico deve estar preparado para gerar uma interrupção. Foi isso que eu acabei de falar, tá? Os códigos de atendimento às interrupções devem ser breves, para que o processamento não fique parado em uma única tarefa, tá? Ou seja, quando o microcontrolador para o que ele estava fazendo para atender uma interrupção, o ideal é que esse tratamento da interrupção seja o mais breve possível, porque normalmente o microcontrolador ele faz várias atividades e, dependendo do circuito, ele pode estar atendendo a vários periféricos, tanto interno quanto externo. Então, tenham sempre em mente, quando estiverem fazendo os programas para tratar a interrupção, que esse tratamento deve, na medida do possível, ser o mais breve possível, o mais rápido possível, tá certo? Para que ele não fique parado naquele tratamento daquela interrupção específica, tá? E deixe de atender os demais periféricos, tá? O Atmega possui um bit responsável por habilitar ou desabilitar todas as interrupções de uma só vez, que é o bit I do registrador de status. O registrador de status é esse sreg, tá? Esse bit I nós já estudamos ele quando nós estudamos o registrador de status. Na verdade, nós comentamos sobre ele. O uso mesmo deste bit será nesse momento, tá? Onde nós vamos trabalhar com as interrupções, tá? Ao atender uma interrupção, o microcontrolador, tá? No caso o Atmega 328, ele desabilita todas as outras interrupções que possam estar habilitadas.
zerando o bit I no registrador SREG. Ao retornar da interrupção, né, ou seja, do tratamento da interrupção, ele coloca novamente o bit I em 1, permitindo que outras interrupções sejam atendidas. Ou seja, o que ele quis dizer, esse texto, foi que este microcontrolador, ao atender uma interrupção, ele vai fazer, ele desabilita qualquer outro atendimento a outras interrupções, tá certo? Essa solicitação de interrupção, elas podem acontecer, tá certo? Mas elas não vão ser atendidas, elas só vão ser atendidas quando aquela primeira interrupção solicitada for concluída, tá? Se uma ou mais interrupções ocorrem neste período, os seus bits de sinalização serão colocados em 1 e o microcontrolador as tratará de acordo com a ordem de prioridade de cada uma, tá? Quando uma interrupção é executada em assembly, o registrador de estado SREG não é automaticamente preservado nem restaurado ao término de sua execução. O que isso significa, né? Lembre que esse registrador, o SREG, registrador de status, ele sempre vai ter informações da última operação realizada pelo microcontrolador, tá? Não só da última, mas das últimas operações realizadas pelo microcontrolador. Se eu estou parando a minha atividade aqui no código principal para atender um outro código, que é o tratamento da interrupção, tá? É importante, quando eu estiver trabalhando em assembly, no caso, que eu preserve quais eram as informações nesse registrador, no registrador de status. Para quê? Para quando eu retorne do tratamento da interrupção, eu possa fazer uso daquelas informações anteriormente armazenadas no registrador de status. Se isto não for feito e a continuidade da tarefa, né, que eu estava fazendo necessitar dessa informação do SREG, eu não vou mais ter. Então eu posso comprometer o uso do código se nós não fizermos, como eu diria, guardar essa informação do SREG antes de tratar uma interrupção. Quando nós trabalhamos na linguagem C, nós não nos preocupamos com isso, porque o compilador já faz o devido tratamento do registrador de status, tá certo? Então, vamos ver aqui um pequeno fluxo da ocorrência de uma interrupção, né? Então, ocorre, né? Interrompe a execução do programa, então foi solicitado uma interrupção, vai ocorrer a execução lá no programa principal. A CPU completa a instrução em andamento, tá? Depois, vai carregar na pilha o endereço da próxima instrução que seria executada, tá? Isso aqui eu não falei antes, mas é importante também, porque se eu vou desviar a execução do programa principal para tratar um programa de tratamento de interrupção, eu vou ter que armazenar aonde eu estava, né? Ou no caso, qual vai ser a próxima instrução a ser executada, para que ao retornar para o programa principal, eu continue o fluxo normal do meu código, tá? Então, por isso, é necessário carregar, né, na pilha de endereço a próxima instrução, tá? Então, esse processo também é necessário, tá? Então, depois é feito, né, o desvio para o endereço correspondente à interrupção, ou seja, eu vou começar realmente a tratar o código da minha interrupção. Ele executa o código escrito no endereço da interrupção até encontrar o código head, né, o código lá em assembly, ou seja, ele vai tratar até encontrar a função que manda ele retornar para o código principal. Aí depois, para finalizar, ele carrega no PC, né, que é o computador de programa, um endereço de retorno guardado na pilha e o programa volta ao ponto interrompido. Esse endereço foi aquele que foi armazenado aqui neste ponto, tá certo? Então, é mais ou menos isso que eu quero que vocês percebam, que é feito todo um procedimento para que eu possa desviar o código para tratar a interrupção e depois retornar para o tratamento, retornar para continuar o programa principal, tá certo? Outra questão importante nas interrupções são esse tempo, tá certo? Então, eu estou executando aqui o programa principal, né? O microcontrolador, o microprocessador está executando o programa principal.
Neste momento aqui ocorre uma interrupção, uma solicitação de interrupção, tá? Até aquela rotina de tratamento da interrupção ser realmente executada, ocorre uma latência, tá? Então é necessário um determinado tempo até que de fato aquela interrupção seja tratada, tá? Esse tempo costuma ser, logicamente, dependendo do microcontrolador e da velocidade do microcontrolador, do microprocessador e também da questão da prioridade, tá? Se eu tiver 2 ou mais pedidos de interrupções simultaneamente, ele vai atender o de primeiro de maior prioridade, tá? Então, esses tempos são muito rápidos, né? Tá? Mas existe esse tempo, tá? Então ele faz o tratamento da interrupção, tá? Chamado aqui de ISR, tá? Que é uma rotina de serviço de tratamento da interrupção. Vocês vão ouvir muito essa sigla, ISR. Então, ao final do tratamento da interrupção, eu preciso novamente de um tempo para retornar ao programa principal, que é dado aqui como latência da interrupção, tá? Então, sempre vai existir essa questão, nada é de imediato, tá? Sempre vai ter um tempo necessário para ele desviar para o tratamento da interrupção e depois retornar para o fluxo normal do programa principal, tá? Então, as interrupções no ATmega são vetoradas, ou seja, cada interrupção possui um endereço de atendimento fixo na memória do programa. Nós vamos ver daqui a pouco, daqui a alguns slides, que cada tipo de interrupção prevista no ATmega 328, ele é desviado para um endereço fixo, tá? Que é justamente essa questão do serem vetoradas, certo? Nós vamos já ver quais são esses endereços, tá? As interrupções são também mascaráveis, logo elas podem ser habilitadas ou desabilitadas agindo sobre um bit específico, tá? Então nós podemos habilitar e desabilitar aqueles periféricos internos ou externos que podem solicitar interrupção ou não, tá? Nós podemos desabilitar. E elas são feitas através lá no painel de controle de bits específicos, tá? Que nós precisamos, logicamente, conhecer para realizar a programação no ATmega 328. O AVR executará sempre uma instrução do programa principal antes de atender qualquer interrupção e espera, tá? Então, seja houve o pedido de interrupção, ele sempre vai executar essa instrução no programa principal antes de realizar o desvio para o tratamento da interrupção, tá? Bom, esta figura aqui, né, esse diagrama de bloco é importantíssimo para nós entendermos e para quem vai utilizar a interrupção no ATmega 328, tá certo? Vamos ler o que está escrito aqui e depois analisar esse diagrama aqui. Existem registradores específicos e geral que controlam as interrupções. Então, nós já vimos que o bit no registrador sreg, ele é a chave geral de interrupção, de tal forma que se esta chave estiver aberta, vamos dizer assim, desabilitada, nenhuma interrupção vai ser atendida pelo ATmega 328, tá? Mas uma vez que eu habilite esse bit, né, para que ocorra a interrupção, nós precisamos habilitar as chaves individuais de cada um dos tipos de interrupções que nós podemos utilizar dentro do ATmega 328, tá certo? Então, para uso especificamente da interrupção, tenho em mente que eu preciso habilitar a chave geral e a chave daquela interrupção que nós desejamos utilizar, tá? Cada interrupção é habilitada por um bit específico no seu registrador de controle, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o conversor analógico digital. Esse conversor, por esse diagrama aqui, ele está me dizendo que ele é capaz de causar uma interrupção no ATmega 328. Então, por exemplo, eu mando o conversor realizar uma conversão, tá, para digital, e ao final dessa conversão, ele pode pedir
uma interrupção do processador para dizer assim, olha, eu já acabei de converter, pode pegar o byte já, ou o valor convertido, tá? Então, para que eu possa implementar essa interrupção do ADC, por exemplo, eu tenho que habilitar a chave de interrupção específica do ADC, assim como a chave geral no bit I do registrador SREG, tá certo? E isso vale para qualquer um das interrupções que nós podemos utilizar, tá? Então, por exemplo, tem a interrupção dos timers, tá certo? Nós vamos estudar os timers. A mesma coisa, se eu quero usar a interrupção do timer, eu preciso habilitar o seu bit específico e o bit geral, tá? No AVR-GCC, né, o compilador, a função SAI, né, liga a chave geral das interrupções. Então ela liga essa chave, ou seja, habilita as interrupções. E a função CLI desliga, tá? Então essa função aí vai ser comum no uso na programação das interrupções, tá? Então, olhando um pouquinho para esse diagrama aqui, cada um desses nomes que nós estamos vendo ao lado das chaves específicas, tá? Cada um desses nomes representa um tipo ou um periférico, ou um dispositivo, tá? Que permite solicitar interrupção no ATmega 328, tá? De forma geral, todos os pinos praticamente de entrada e saída do ATmega 328 de alguma forma podem permitir causar, né, pode pedir uma interrupção no microcontrolador, tá certo? Como nós vamos ver, tá? Então, eu acho que dessa figura é isso, tá? Tenha em mente que existe um bit específico e o bit geral para habilitar a interrupção, tá? A questão da prioridade, tá? Então, nós temos aqui as definições das interrupções, tá? Se vocês perceberem, esses nomes aqui que estão na fonte, tá? Nessa coluna fonte, são justamente aqueles mesmos nomes que estão aqui, ó, tá? Ou semelhantes, são semelhantes a esses nomes que estão na figura. Então, por exemplo, se aqui eu tenho o ADC, na próxima figura, que é a de prioridade, eu também devo encontrar o ADC. Então tá aqui, ó, o ADC, conversão do ADC completa, tá? Então, nós temos aqui a ordem de prioridade no atendimento das interrupções. O que significa que se dois ou mais pedidos de interrupções ocorrerem, tá, ao mesmo tempo, o microcontrolador ATmega ele vai atender conforme a prioridade dada nesta tabela, tá? Essa aqui é uma definida pelo fabricante, que especificou essa ordem aí de prioridade, tá? Então, existem 26 diferentes tipos de interrupções, tá? Que são justamente aqui os nomes das interrupções e as definições, tá certo? A ordem dos endereços determina o nível de prioridade das interrupções, tá? O endereço que ele se refere aqui é justamente este endereço aqui. Lembra que quando nós falamos de que essa interrupção é vetorizada, tá? O que significa? Significa que quando um desses pedidos de interrupções ocorre, o desvio de execução do programa vai ser, né, para um destes endereços indicados nesta tabela. Então vamos voltar ao exemplo do ADC. Se o ADC ao final, né, ou ao completar uma conversão, tá, solicitar uma interrupção, significa que para atender este pedido de interrupção, o microcontrolador vai desviar para o endereço 2A, tá? 2A da onde? Lá da memória flash, onde está o código a ser executado, tá certo? E isso aqui é fixo, tá? Esse endereço é fixo. E isso vale para qualquer pedido de interrupção. E aqui estão os endereços
tá? Quanto menor o endereço do vetor de interrupção, ou seja, os superiores, né? Tá? Maior será a sua prioridade. Por exemplo, a interrupção int 0 tem prioridade sobre int 1. Então, int 0, que é a interrupção externa 0, ela tem prioridade sobre a interrupção externa 1. Tá certo? E se nós voltarmos nos slides no anterior, nós vamos perceber, tá aqui, ó, as duas interrupções, int 0 e int 1. São dois pedidos de interrupções externas, tá certo? E aqui estão os endereços para onde serão desviados no caso de atendimento dessas interrupções, tá? Vou colocar as duas figuras aqui no próximo slide, e essa figura, tá? Esse slide é importante para quando vocês forem realizar a programação do ATmega 328 utilizando interrupções, tá? Então vocês vão poder ver aqui quais são as fontes de interrupção e quais são as chaves necessárias para habilitar aquela interrupção, tá certo? Então tenham esse slide aí como consulta, tá? Quem for programar em Assembly, tá? Tem uma observação importante. Olha só, percebam que esses endereços aqui de interrupção, tá? Ele tem um espaçamento de apenas 2, ó, 0, 2, 4, 6, 8. Então esse espaço aí de memória, né, para tratar a interrupção, acaba sendo muito curto, tá? Como a gente confirma aqui no próximo slide, tá? Então tá aqui os endereços, ó. O endereço de desvio para tratamento das interrupções são os mesmos endereços mostrados aqui, tá? Nesse slide. Então, como esses endereços, o espaço entre um e outro são curtos, nós não conseguimos escrever um código mais complexo para tratar as interrupções, tá? Então, o que normalmente é feito? Normalmente, aquele endereço de memória, ele é simplesmente colocado uma instrução de desvio para o ponto do programa onde de fato vai ser tratada a interrupção, tá? Então, por exemplo, vamos voltar ao ADC, né? Então tá aqui, ó. Aqui está. Caso vocês estejam trabalhando em Assembly, é muito provável que vocês precisem construir um código semelhante a este aqui, tá? Por quê? Tá aqui, eu voltei ao exemplo do ADC. Tá aqui o ADC, conversão do ADC completa. Quando este pedido de interrupção do ADC ocorrer, o microcontrolador ele vai desviar a execução do programa para este endereço aqui, 2A, tá? Só que o próximo endereço já é o 2C. Não dá para nós colocarmos aqui uma rotina muito grande de interrupção, de tratamento de interrupção. Então o que nós fazemos? Nós fazemos um desvio para este ponto, né? Vou chamar aqui de ADC, onde de fato vai ser realizado o tratamento da interrupção, tá? Ou seja, o que eu quero dizer, resumindo, é que nos endereços aqui de desvio das interrupções, o que de fato é feito é um desvio para um outro ponto do código onde vai ser realizado o tratamento da interrupção, tá? Porque não há espaço suficiente para colocar códigos entre esses endereços, tá certo? E aí sim, ó. Então, por exemplo, iniciou o código em Assembly com essas linhas acima. Aí eu tenho de fato o início do programa, tá? Código para o início, né? O programa principal, tá? E aí eu vou dando aqui aqueles rótulos, né? Aqueles rótulos aonde serão de fato realizado o tratamento das interrupções. Então, por exemplo, aqui este, né? Int 0. Então, é o tratamento do código para interrupção externa 0, código para interrupção externa 1. Se tivesse o ADC, eu ia colocar o ADC aqui,
e iria fazer o tratamento depois, tá certo? E em C, como é que seria em C, tá? Em C, nós precisamos fazer esse include aqui dessa biblioteca, tá? A gente vai ter as funções para tratamento da interrupção e eu preciso fazer essas declarações aqui dos serviços de tratamento de interrupções, né? Que é chamado do ISR, como nós já vimos. Então, para cada interrupção que nós vamos fazer, né, ou tratar, nós precisamos utilizar ou declarar que nós vamos fazer aquele tratamento de interrupção através aqui do ISR, tá? Então, voltando ao ADC, deixa eu ver se eu encontro o ADC aqui. Então, tá aqui, ó. Tá? Então, se eu for utilizar o ADC, simplesmente em C eu faço essa declaração aqui, ISR ADC VECT, tá? Então, eu dentro aqui, nesse espaço, eu vou colocar o código para tratamento da interrupção, certo? Então, em C acaba sendo relativamente simples utilizar, tá? A gente não precisa se preocupar com aquela questão do endereço, porque o compilador já absorve isso para nós, tá? As interrupções externas, tá? Como eu disse, nesta aula nós vamos fazer dois exemplos de tratamento de interrupções externas, tá? Deixa eu voltar aqui nos slides. Que esse tratamento das interrupções externas são através desses pinos aqui, int0 e int1, tá? E também através aqui do pcint 0, int1, pcint2. Então, isso aqui nós podemos utilizar para tratamento das interrupções externas, tá? Que é o que nós vamos ver. O tratamento das interrupções desses outros dispositivos, que são os periféricos internos, né, ou integrado do ATmega 328, nós vamos ver no momento em que nós estudarmos aquele periférico, tá? Então, quando nós estudamos a USART, nós vamos aprender a como utilizar a interrupção da USART. Quando nós estudarmos ADC, nós vamos aprender como utilizar a interrupção do ADC. Por enquanto, nesta aula, nós vamos estudar aqui as interrupções externas. Então, tenho em mente, então, essa parte aqui dessa figura, tá? int0, int1 e esses pcint, tá? 0, pcint1, pcint2, tá? Que eu vou até repetir esta figura aqui, ó. Tá? E novamente, como eu já disse, existem registradores específicos em geral para controle das interrupções. Então tá aqui, ó. As duas, o pcint 0, pcint 1, e os pcint aqui, ó, de 0, tá? Pcint 0 até o pcint 23, tá? Se vocês forem perceber, quando nós estávamos estudando os pinos do ATmega 328, tá aqui ele do lado, todos os pinos, né, que nós estávamos até nesse momento chamando de PC, PD ou PB, tá? Ele, entre parênteses, colocava outros nomes. E um desses nomes são justamente os das interrupções, ó. pcint 14, pcint 14, pcint 16, tá? De tal forma que eu quero que vocês entendam sempre a ler esses pinos, tá certo? No ATmega 328. Se nós queremos utilizar a interrupção externa int0 e o int1, os pinos que nós devemos utilizar, quem são? Né? Tá aqui eles, ó. int0, int1, que estão no PD2 ou PD3, ou pino 4 e 5 do ATmega 328, tá certo? Se vocês forem ver aqui, né, pela marcação da cor, amarelo, azul e o verde, todos os pinos praticamente de entrada e saída de sinal, eles podem de alguma forma causar interrupção, tá? O que eu quero chamar a atenção são esses grupos de pinos. Então, por exemplo, imagine, deixa eu achar aqui aqui, o PC int 0, tá? Que é do grupo aqui amarelo, tá?
para eu habilitar uma interrupção neste pino 14 do microcontrolador ATmega 328, eu vou precisar habilitar esta chave, ó, do PCInt 0, tá? Vou precisar habilitar esta outra chave e a chave geral. Então nós temos que habilitar essas três chaves caso eu queira utilizar este pino aqui, o PB0, como interrupção. Outra coisa importante é o seguinte, que se a interrupção for em um desses grupos de pino, eu não consigo saber em qual pino foi, de tal forma que quando ocorrer uma interrupção aqui no pino 14, eu não sei em que pino ocorreu dentre esses que estão de amarelo, tá certo? Dentro deste grupo. Então o que é que nós vamos fazer? Por software nós vamos testar. Nós sabemos que a interrupção ocorreu dentro desse grupo, ou desse aqui, tá? Do amarelo, do azul ou do verde. Mas eu não consigo saber que pino foi no momento da interrupção, tá? Então eu tenho que fazer esse teste por software. Então, só verifica esse nome aqui, ó, PCInt 0, B, 1 e 2, tá? Memorize esses nomes aí. Vou voltar aqui os slides, tá? Então, vamos achar, eles estão aqui, ó. PCInt 0, PCInt 1, PCInt 2, tá? Interrupção 0, 1 e 2. Então, qualquer uma interrupção que ocorra naqueles grupos de pino, eles são desviados para os mesmos pontos, 6, 8 ou A. Então, eu não consigo saber quem provocou a interrupção, exceto que eu teste depois por software, tá certo? Diferente do int 0 e do int 1, que são interrupção externa, externa 0 e externa 1, tá certo? Nessas duas interrupções, não. Eu sei quem causou a interrupção, tá? Por quê? Porque eles têm endereços específicos, o int 0 e o int 1, tá? Bom, agora que nós já vimos um pouco dessa teoria das interrupções dentro do ATmega 328, nós podemos agora tentar programá-lo através do painel de controle, né? Que são justamente, nós precisamos conhecer quais são os registradores que fazem essa programação, tá? É isso que nós vamos ver agora, tá? Então tem esse registrador, né? EICRA, tá? Que ele contém os bits responsáveis pela configuração das interrupções externas, int 0 e int 1, tá? Sim, eu esqueci de comentar, né? Mas nós estamos trabalhando em cima das interrupções externas neste momento, int 0 e int 1, tá certo? São justamente essas duas aqui, ó, int 0 e int 1, tá? Então, este registrador, ele controla as interrupções externas, tá? São esses 4 bits aqui. Então, esses dois primeiros aqui, o 3 e o 2, tá? O que eles fazem? Tá aqui. O ISC 11 e 10. Quando esses dois bits, tá, deste registrador estão em 00, então um nível lógico baixo em int 1 gera um pedido de interrupção. Então aqui nós estamos configurando como é que nós queremos que ocorra esse pedido de interrupção. Se esses dois bits estiverem em 0 e 0, então significa que vai ter uma interrupção em int 1 quando aquele pino receber um nível lógico baixo, tá certo? Se tiver 0 e 1, qualquer mudança lógica em int 1 gera um pedido de interrupção. Entendam esse int 1, tá, como sendo aqueles pinos do microcontrolador, tá? Tá aqui, ó, int 1 e int 0, no PD3 e PD2, tá? Se tiver nesses dois bits 1 e 0, então uma borda de descida em int 1 gera um pedido de interrupção. Se tiver 1 e 1, uma borda de subida em int 1 gera um pedido de interrupção. Ou seja,
Existem 4 formas, tá, de nós causarmos um pedido de interrupção externa no int1. São essas formas apresentadas, tá? Aqui por nível baixo, por qualquer mudança de estado, numa borda de descida ou borda de subida. E quem é que vai definir isso daí? O projetista do hardware junto com o do software, né? Então, eu tenho que ver o que está provocando essa interrupção para eu saber se ele trabalha com nível, né? Se ele trabalha só com mudança do estado lógico ou se ele trabalha pela borda de subida ou borda de descida, tá certo? Então, esses 2 bits para o int1. A mesma coisa vai acontecer para o int0. Então, aqui está o int0 e a mesma tabela se repete, só que agora para o int0, tá? Então, eu posso configurar as 2 interrupções externas int0 e int1 através deste registrador, certo? Então, eu estou informando aqui como é que ele vai causar essas interrupções, tá? Então, uma vez que eu configurado a forma que nós vamos causar ao pedir a interrupção, né, uma interrupção externa, nós precisamos habilitar as interrupções, tá? Então, ele já tem este outro registrador, tá? Onde int0 e int1 podem ser habilitadas, tá certo? E logicamente, né, o bit I do registrador do sreg também precisa estar habilitado. Então, se nós queremos habilitar o int0, colocamos um 1 nesse bit. Se queremos habilitar o int1, colocamos 1 neste bit, certo? Perceba que o valor inicial, ou seja, aquele valor que quando a gente liga o microcontrolador, né, ou reseta, é tudo 0, tá? Ou seja, as 2 interrupções estão desabilitadas, tá? Programando em C, uma vez que vocês saibam o nome aqui do registrador, nós podemos fazer referência direto ao registrador, tá certo? Ainda tem, né, antes de nós passarmos por circuito, tem a questão desses flags aí, tá? Que estão nesse outro registrador aqui, IFR, tá? Que contém os bits sinalizadores que indicam se alguma interrupção externa ocorreu. Eles são limpos automaticamente pela CPU após a interrupção ser atendida. Alternativamente, esses bits podem ser limpos pelo programa. Ou seja, quando ocorrer uma interrupção externa pelo int0 ou pelo int1, lá no painel de controle, esses bits vão estar sinalizados que ocorreu aquele pedido de interrupção. E você, como programador, se quiser consultar, consulta, né? Se for preciso consultar, consulta, ou não, tá? Mas, se o microcontrolador atender aquela interrupção, tá? Ele volta para o estado inicial, ou seja, ele limpa automaticamente após a interrupção ser atendida, certo? Então, você, como programador, né, com acesso ao painel de controle, vai poder consultar o bit aí para saber se houve interrupção ou não, tá? Percebo que eu não preciso consultar o bit, esses bits, para que o microprocessador atenda a interrupção. Não precisa, eu consulto se eu quiser, tá? Se tiver tudo habilitado para ele atender a interrupção, ele vai atender e depois ele zera esse bit, tá certo? Então vamos aqui a um primeiro circuito, tá? Bem simples, onde nós temos aqui 2 chaves, tá? Ligadas aqui no PD3 e PD2, tá? Que são justamente os pinos int0 e int1. Então, nós vamos colocar essas 2 chaves para provocar interrupção no processador, tá? E nós temos aqui como nossa saída um LED que é o PB5, certo? É o PB5. Por que eu estou utilizando esse PB5 aqui? Porque no Arduino Uno já existe um LED ligado no PB5, tá? Então, quem usar o Arduino Uno não precisa colocar esse LED externo, porque já existe lá. Se for programar direto no processador, então você liga lá no PB5, tá certo? Então, vamos então provocar a interrupção utilizando chaves no int0 ou int1.
Mas tenha em mente o seguinte, apesar de eu ter usado chave para simplificar o nosso circuito, tá? Poderia ser qualquer outro dispositivo, tá? Poderia ser algum tipo de sensor, poderia ser um conversor analógico digital ou digital analógico externo, tá certo? Desde que eu respeite aquela programação da forma de pedido de interrupção, tá? De nível, baixo ou então borda, tá? Vamos ao código então para tratar essa interrupção. Qual é a ideia? A ideia aqui é que uma das chaves, ao ficar constantemente pressionada, o LED fique piscando, e a outra chave faça a mudança do estado do LED apenas no momento que eu pressiono. Pressiono e solto, ele muda o estado, tá certo? Ou seja, uma chave ela vai ser por nível, tá? Ou seja, quando ela estiver fechada, constantemente ela vai fazer o LED piscar, tá? Eu estou lendo o nível da chave. E a outra chave ela vai apenas mudar o estado do LED quando o botão for pressionado, tá? Vamos para o código. Então, tá aqui o código. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui do começo, porque ele se repete ao longo do nosso curso, tá certo? Então, as declarações define include que nós já estamos acostumados, exceto a interrupt aqui que nós estamos utilizando pela primeira vez, tá? Tem a macro aqui para trocar o estado do bit, tá? Estamos definindo o nome LED como sendo o pino PB5 que nós vamos utilizar. E aqui sim, né? Aqui é a novidade para nós nesse momento. Nós estamos declarando, né, com essa instrução aqui, que nós vamos utilizar o int 0, tá? Estamos declarando também que nós vamos utilizar o int 1, que são justamente aonde estão ligadas as duas chaves, int 0 e int 1, tá certo? O código de tratamento vai estar na frente, tá? Após a função principal. Poderia ficar aqui também, tá? Mas eu optei por colocar depois. Então, vamos então à configuração do nosso microcontrolador. Vamos colocar o porte D como entrada. Então, todo o porte D, né? Toda a porta D como entrada, que é justamente aonde estão os botões, ó, tá? Então, eu estou colocando esses dois pinos como entrada. E os demais também, né, que não estão sendo utilizados, acabam sendo como entrada também, já que nós não estamos utilizando, tá? Depois a gente habilita o PUAP de todos os pinos do porte D, tá? Esse PUAP habilitado, esse PUAP interno, faz com que eu não necessite do PUAP externo, tá? Então por isso que eu estou podendo ligar os botões direto no microcontrolador, porque eu estou fazendo uso do resistor de PUAP interno do microcontrolador, tá certo? Se nós não fizéssemos essa habilitação, esse circuito ficaria instável, né? Exceto se eu colocasse o PUAP externo, tá? Mas para economizar componentes, eu optei por usar o interno mesmo. Então, coloca o pino do LED como saída. Então, o DDRB, que é o pino 5, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aquele pino está como saída, onde vai estar o LED. E aqui eu estou desligando o LED. Então, no primeiro momento que a gente inicializa o programa, a gente desliga o LED. Tá certo? Aí depois nós declaramos o PD0 e o PD1 como I/O genérico, né? Entradas e saídas. Lembrando que esse PD0 e PD1 é usado pelo Arduino para comunicação serial, né? Para sua programação pela IDE, que no caso aqui a gente não está usando. E aqui sim, né? Aqui nós estamos habilitando as interrupções externas. Int 0 como borda de descida e int 1 como nível 0, tá? Então, se nós formos ver, nós estamos colocando 1 neste bit aqui, olha. Vamos decorar esse bit aqui para a gente voltar lá no mapa do bit. EICRA e SC0. Estamos colocando 1 neste bit aqui, tá?
Deixa eu voltar aqui. Opa. ESC01. Então tá aqui, ó. Nós estamos colocando 1 aqui neste bit, tá? Então tá ficando 1 e 0. 1 e 0, borda de descida de int 0. Então, aqui no int 0, tá? Ele vai funcionar, ele vai provocar uma interrupção na borda de descida do int 0. Então a borda de descida é justamente quando a gente pressiona o botão, tá? Como nós não mexemos nesses dois bits, deixa eu voltar aqui, que é do int 1, tá? Eles vão ter os valores que padrão, 0, né? Que é justamente um nível baixo em int 1. Então, resumindo, o que aquela linha está fazendo é colocando int 1 sensível a nível baixo, tá? E o int 0 como borda de descida, tá certo? É assim que o nosso código vai funcionar. E aqui, finalmente, a gente habilita as duas interrupções, tá? Esse registrador aqui é justamente aqui o registrador que habilita as duas interrupções, tá? Então nós estamos colocando um nestes dois bits, dizendo, tá? Ou informando ao microcontrolador que essas duas interrupções serão utilizadas, tá? E aqui finalmente a instrução SAI, né? SAI, que habilita as interrupções globais, ativando o bit I do sreg. Então pronto, neste momento nós estamos habilitados a trabalhar com as interrupções. Nós não, né? O microcontrolador. Então, percebo que nós fizemos toda a programação, né, do microcontrolador, das interrupções que nós vamos utilizar, né, para, por último, fazer, né, ou realizar a habilitação da interrupção geral. Tá certo? E aí nós vamos entrar aqui num laço infinito. Olha, essa aqui que é uma das coisas mais importantes que eu queria mostrar para vocês, tá? Nós vamos controlar o LED, tá? Fazer ele piscar ou mudar de estado através dos dois botões, mas aqui no laço principal nós temos um laço infinito que não vai estar fazendo nada, tá? É isso que eu quero que vocês prestem bem atenção, que se nada estiver acontecendo com os botões, né, não estiver sendo pressionado, nada, todo o código na verdade não vai ter código, né? Ele vai ficar aqui num laço infinito, tá? O processador não vai ficar fazendo nada, tá? Apenas no momento em que os botões forem pressionados é que existirá o tratamento das interrupções, tá? Que é justamente o código que eu vou acrescentar aqui, o tratamento do int 0, tá? Então, interrupção externa 0. Quando o botão é pressionado, o LED troca de estado, tá? Então, aqui no int 0, que foi aquele que nós programamos como borda de descida, toda vez que aquela borda de descida ocorrer, tá? O botão, o LED, né, vai mudar de estado, tá? Já o int 1, que é o que nós programamos como nível, tá? Sensível a nível e não a borda, tá? O que ele diz aqui? Mantendo o botão pressionado, o LED irá piscar, tá? Então, só para nós entendermos, ó, nós pressionamos o botão e ele foi para nível lógico baixo, aplicado ao processador. Causou essa interrupção, tá? O que ele vai fazer? Ele vai trocar de estado o LED, ó, que é justamente essa função, CPL bit, tá? Essa macro, na verdade, tá? Aí ele aguarda 250 milissegundos, que é o que está nesse código aqui. Bom, aguardou esses 250 milissegundos, ele volta para o programa principal, que está no laço infinito. Mas como nós programamos o int 1 como borda, como nível, e o botão ainda se encontra pressionado com nível lógico baixo, e aí ele volta e faz novamente o tratamento da interrupção. Ou seja, enquanto aquele botão estiver pressionado, aplicando o nível lógico baixo ao microcontrolador, essa interrupção vai trocar o nível estado do LED, vai esperar 250 milissegundos e vai voltar para o programa principal.
tá? Quando ele voltar para o programa principal, ele executa uma instrução, que aqui no caso não tem, né? E aí, com o nível lógico baixo ainda, ainda aplicado ao microcontrolador, e ele volta para a interrupção. Então ele vai ficar eternamente tratando essa interrupção e voltando para o programa principal, tá? Enquanto tiver nível lógico baixo lá no int 1. Diferente do int 0, que quando nós pressionarmos, como ele foi programado para a borda, ele vai atender a interrupção apenas no momento em que o botão for pressionado. Então, pressiona, causa a borda, ele inverte o estado do LED, volta para o programa principal. Mesmo que o botão continue pressionado, ele não vai voltar mais a tratar aquela interrupção, porque ele já atendeu na borda de descida, certo? Se eu quiser tratar novamente essa interrupção, eu tenho que soltar e pressionar novamente, tá? Então eu vou agora mostrar para vocês o circuito, o código já que nós temos montado, tá? Deixa eu abrir aqui. Aqui está o nosso código, tá? No Atmel Studio, o Microchip Studio, exatamente o que nós acabamos de ver no slide. As duas rotinas de tratamento de interrupção, tá? E aqui o nosso laço infinito. Então, enquanto não tiver nenhum botão sendo pressionado, o código vai ficar de fato parado aqui nesse laço sem fazer nada, né? O processador não vai estar fazendo nada, vamos dizer assim, útil para nós. Então, vamos então compilar o código, compilar, tá ok, vamos programar então, tá? Só debug. Olha, outra coisa importante é que o .exe gerado pelo Atmel Studio, ele fica dentro dessa pasta debug aqui, tá? Aí tá aqui ele, ó, .exe. É ele que nós vamos gravar. Então abrir, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Estão vendo aí, né? Então vou gravar, tá? Então gravou o nosso código. Vamos verificar se está correto, tá? São esses dois botões aqui embaixo, certo? Então olha, não olha aqui para esse display, tá? Esse display ele tá aqui, mas ele eu estou utilizando mesmo os pinos aqui dos botões, então, mas não precisa utilizar para ele. Então nós podemos observar que o primeiro botão aqui à esquerda, se eu manter ele pressionado, o LED vai piscar, ó, tá? O LED vai piscar. E já o botão aqui à direita, tá? Se eu pressionar e soltar, o LED muda de estado, tá? O LED muda de estado. Se eu mantê-lo pressionado, ele não vai mudar o estado do LED, ele não vai ficar piscando, tá? Que é justamente o que o nosso código prevê. O LED ele está oscilando aqui por um mau contato aqui no resistor. Então, tenham em mente que agora nós estamos fazendo atendimento aqui das interrupções provocadas pelos dois LEDs, tá certo? São esses dois botões aqui. Bom, o atendimento às interrupções provocadas pelos dois botões, tá certo? Ele está piscando aqui, esse LED é um mau contato aqui no resistor aqui de polarização dele, tá? Deixa eu tirar aqui o circuito. Vamos agora aquelas interrupções que nós chamamos de PCInt 0 até o PCInt 23, tá certo? Para quem não lembra, tá? São justamente, deixa eu voltar no outro slide que está maior, aqui, essas interrupções aqui, tá?
desde o PCInt 0 até o PCInt 23. De tal forma que vocês podem perceber que esses pinos aí de cores amarelo, azul e verde estão distribuídos ao longo aí de todos os pinos de entrada e saída do microcontrolador, tá certo? Então nós já podemos perceber aqui pelo diagrama que nós temos que habilitar aquele pino específico, tá? Nós temos que habilitar aqui o grupo, tá, de pinos, né, das interrupções, e temos que habilitar a interrupção geral. Este caso de interrupção é aquele que eu comentei para vocês, que nós precisamos testar qual foi o pino que causou a interrupção. Porque se ocorrer um pedido de interrupção dentro deste grupo aqui, que está amarelo, eu vou saber que foi aqui o PCInt 0, mas não vou saber qual foi o pino específico, tá? Dentre esses que estão de amarelo. Aí por software nós testamos, tá certo? Eu só consigo identificar aqui pelo grupo, qual é o grupo que causou o pedido de interrupção. E é isso que nós vamos ver agora no próximo exemplo, tá? Então nós temos aqui este registrador aqui, o PCICR, tá? Que ele é responsável pela habilitação de todas as interrupções externas de I/O do PCInt 0 até o PCInt 23. Tá? Então, esse registrador é que nós vamos controlar essas interrupções, tá? Habilitando ou desabilitando. O PCI E0, aqui, este bit, tá? Notem que o registrador todo ele tem um nome que está aqui à esquerda, e cada posição é um bit, cada bit tem um nome também nesse registrador de controle, tá? Então, PCI E0 é este bit aqui, tá? O mais à direita. Ele habilita a interrupção por qualquer mudança de pino do porte B, tá certo? Que é o PCInt 0 até o 7. O PCI E1, este bit aqui, ele nos pinos do porte C, que é o PCInt 8 ao 14. E o PCI E2 aqui nos pinos do porte D, que é o PCInt 16 ao 23. Eu acho que fica mais fácil nós observarmos isso aqui na figura, tá certo? Então, cada um desses bits, eles habilitam um determinado grupo de pinos para provocar, né, ou trabalhar com a interrupção, tá certo? O próximo registrador importante é esse PCI-FR. O que seria? Quando ocorre uma interrupção em algum dos pinos, o bit de sinalização do porte no registrador PCI-FR é ativo, tá? Então, o 0, PCI-F0, este bit aqui, tá? Ele vai ser ativo se ocorrer uma interrupção no porte B, que é justamente um desses pinos aqui. Então, se um desses pinos causar interrupção, nós vamos poder perceber pela leitura deste bit, certo? A mesma coisa serve aqui para o porte C, através do bit PCI F1 e do porte D, PCI F2. Então, repetindo aquilo que eu já falei, que se um desses pinos do grupo causar a interrupção, né, se ele estiver devidamente habilitado, logicamente, eu vou poder saber que ocorreu uma interrupção naquele grupo, mas eu não consigo identificar, né, no momento do desvio do tratamento da interrupção, qual foi o pino que causou a interrupção. Eu tenho que fazer isto por software, tá certo? Bom, e como é que nós podemos habilitar cada um desses pinos, né, para que ele possa provocar interrupção? Aí cada grupo vai possuir um registrador específico onde nós podemos habilitar, tá? Então, se nós queremos utilizar, por exemplo, o PCInt 0, eu tenho que habilitar aquele pino, habilitar o PCInt 0 aqui e depois o registrador geral. Vamos ver então os registradores para habilitar individualmente cada um dos pinos, tá? Que são justamente
esses registradores aqui, tá? A habilitação individual dos pinos é feita nos registradores PCMSK de 0 a 2. Então tá aqui, de 0, 1 e 2, 0 a 2. Cada um destes bits, então, habilita ou desabilita, logicamente, aqueles pinos para provocar, ser capaz de provocar interrupção, que é justamente aqueles dos pinos do PCInt 0 até o PCInt 23, tá certo? Então vamos agora ao próximo circuito, onde nós vamos fazer uso justamente daquilo que nós acabamos de aprender, tá? Vamos estudar este circuito. Nós temos aqui as chaves, 3 chaves, né? Chamada aqui de 0, 1 e 2. Percebo que estão ligados bem aqui, ó, no PC0, PC1 e PC2, tá? Ou dentro das interrupções que nós acabamos de estudar, tá? É o PCInt 8, PCInt 9 e PCInt 10, tá? Então, se nós voltarmos a figura aqui, ó, PCInt 8, PCInt 9, PCInt 10, tá? Que está no PCInt 1C, né? Que é da porta C, tá? E do outro lado aqui nós temos LEDs, né? Esses LEDs estão ligados aqui no PD4, PD5 e PD6. Qual é a ideia desse código, desse exemplo bem simples? É que a gente possa acionar cada um dos LEDs através das chaves específicas, tá? Então, por exemplo, a chave aqui 0, tá? Ligado no PCInt 8, acione aqui o LED 0, que está no PD4, tá? A chave 1, que está no PCInt 9, acione o LED 1. E a chave 0, que está no PCInt 8, acione o LED 2, tá? Então nós vamos fazer o uso de interrupção para implementar esta funcionalidade. Ler as 3 chaves e ligar e desligar os LEDs, os 3 LEDs. Vamos iniciar fazendo aqui as declarações, como já de costume, né? Nós vamos usar aqui 2 macros que nós já conhecemos, que é o de troca o estado do bit, tá? E o de teste, né? O teste bit, que retorna falso ou verdadeiro conforme a leitura do bit. E vamos utilizar aqui, né, esse define para definir quem é LED 0, 1 e 2, que estão nos pinos PD4, PD5 e PD6, né? Bora só voltar aqui para conferir. PD4, PD5 e PD6. LED 0, LED 1, LED 2. Então, está coerente com o nosso esquemático, tá? E aqui, então, nós estamos declarando que nós vamos utilizar o PCInt 1. Note que esse PCInt 1 aqui se refere a esta chave bem aqui, ó, tá? Esta interrupção desta chave aqui, PCInt 1, tá? E não este PCInt 1 aqui, tá? Infelizmente eles deram o mesmo nome, né? Até confunde, tá? Mas lá eu estou se referindo a este pedido de interrupção aqui, que é aquele que está lá na tabela de interrupções, tá certo? Pronto, então declaramos que nós vamos usar essa interrupção. Vamos entrar aqui no código principal, tá? No código principal, colocar o porte C como entrada, tá? Que é justamente onde estão os nossos botões. Habilitar os PUAP, tá? do porte C. Então, notem que nós não estamos utilizando PUAP externo, daí a necessidade de habilitar os PUAPs internos, tá? Os pinos PD4 e PD6, tá? Ou seja, 4, 5 e 6 do porte C como saída, certo? Que é justamente os LEDs, tá? E aqui, já na inicialização, ele vai inicializar com os LEDs apagados, tá? Aqui nós vamos habilitar a interrupção a qualquer mudança de sinal do porte C, tá? Então, nós estamos neste momento habilitando qualquer, deixa eu voltar aqui, ó, qualquer mudança de estado neste porte C, que pode ser qualquer um desses pinos,
causará a interrupção. E aqui nós vamos habilitar os pinos PCInt 8, 9 e 10. Tá? Então, programando aqui neste registrador, nós estamos habilitando apenas os PCInt 8, 9 e 10. Tá? Então, por mais que todos esses pinos façam parte do porte C e possam causar interrupção, nós estamos habilitando apenas o 8, o 9 e o 10, que é o que nós vamos utilizar. Habilita a interrupção geral e entra no laço infinito. Novamente, tá? É aqui que eu quero chamar a atenção, que o código principal, se nada ocorrer com os botões, né, com as chaves, ele vai ficar eternamente nesse laço infinito. Só vai sair do laço infinito quando ele tiver uma interrupção, tá? Provocado por um dos botões. Aqui está então a declaração da função de tratamento da interrupção, tá? Então vamos lá. Como eu disse, eu não sei quando ocorrer uma interrupção, ele vai ser desviado para esta função. Quando isso acontecer, nós sabemos que ocorreu a interrupção, mas nós não sabemos qual foi o pino que causou a interrupção, tá? Daí a necessidade de testar. Então nós vamos testar aqui o PC0 na porta C, tá certo? Porque o PC0, só voltando aqui, ó, tá? Olha, a chave 0, que é o PCInt 8, está no pino PC0, tá? E os demais 1 e 2 no PC1 e PC2, tá? Então vamos lá. Então eu testo o pino PC0, tá? Se foi ele que foi pressionado, ele vai inverter o LED 0, tá? Vai inverter o LED 0. Se não, ele vai fazer outro teste. Ele vai testar se foi o PC1. Se foi o PC1, ele vai inverter o LED 1. Se não foi, ele vai finalmente testar o PC2, tá? Se foi o PC2, ele inverte o LED 2. E dá um tempo aqui de 200 milissegundos, tá? E aí sai da interrupção. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, apesar de eu estar colocando esses delays aqui dentro do pedido de interrupção, tanto nesse segundo exemplo como no anterior, isso não é uma boa prática, tá? Porque 200 milissegundos é muito tempo para o microcontrolador. E como eu tinha dito, né, na teoria, esses tratamentos das interrupções, elas devem ser o mais breve possível, tá? Eu estou fazendo esse tempo aí, né, para vamos dizer assim, ser um pouco mais didático, né, para dar um tempo para a gente ver a resposta do LED, mas eles devem ser evitados ao máximo possível, esse tipo de instrução de atraso dentro de tratamento de interrupção, certo? Então pronto, o código está pronto, tá? Vou aqui chamar o Atmel Studio. Deixa eu fechar esse projeto, deixa eu abrir o próximo projeto, que é o de 3 chaves. Então tá aqui o código que nós acabamos de estudar nos slides, tá? Vou aqui compilar, ok, vou gravar então o nosso código. São 3 chaves, debug, aqui o ponto X, ok, pronto, tá? Foi gravado. Deixa eu colocar aqui o circuito para vocês verem. E agora, aqueles 3 botões, tá? Deixa eu só voltar os slides aqui. Os 3 botões, né, são esses 3 aqui em cima, tá certo? Os 3 aqui em cima. Percebo que ao invés de colocar um LED isolado, eu utilizei agora os LEDs dos displays de 7 segmentos, tá certo? Então,
Um vai ser os 3 de segmentos, o E, F e o G, tá? Então tá aqui, ó. Tá? Os 3 LEDs sendo controlados aqui pelos botões, tá? Às vezes os LEDs piscam aqui por causa daquela questão do debounce, né? Que foi o nosso assunto da aula passada, tá? Então nós podemos controlar aqui os 3 LEDs de display de 7 segmentos, tá? Os segmentos E, F e G, tá? Então, novamente, o importante que eu quero que vocês percebam é que o código principal ele está liberado para fazer outras atividades, tá? Que no nosso caso aqui não tem nada para fazer, então ele vai ficar num laço infinito, tá? Sem fazer nada, tá? E ele só vai desviar o tratamento só vai desviar a execução do programa no momento em que houver o pedido de interrupção por um dos botões no nosso caso. E esses botões, num circuito mais prático, poderia ser um sensor ou alguma outra chave que indicasse algo dentro de um processo, certo? Então, o que eu queria conversar sobre interrupções e exemplos de interrupções externas eram só esses 2 exemplos. As demais interrupções, que são as interrupções internas, né, dos periféricos do microcontrolador, nós vamos estudando gradualmente quando nós estudarmos aquele periférico, tá? Para finalizar, nós temos aqui as referências de onde eu estou utilizando para a nossa aula, tá? A nossa equipe aqui que está montando os slides, as aulas e os exemplos, e vamos finalizar a nossa aula sobre sobre tratamento de interrupções no ATmega 328. Obrigado, eu aguardo vocês na nossa próxima aula.